E hoje eu vou ensinar pra vocês massa de pizza, gente. Massa de pizza brotinho, aquela pizza pequenininha que vende no supermercado, pra você fazer pra vender, ou pra você fazer aí pra uma festinha de aniversário, ou então pra criançada no dia a dia aí na sua casa, pra levar pro colégio. Gente, essa massa é perfeita e eu vou dar várias dicas durante todo o vídeo. Então, assista o vídeo até o final para você pegar todas e já clica aí no gostei antes que você esqueça. E a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma tigela uma xícara de chá de leite. O leite tem que estar morninho. E se você estivesse perguntando aí, Nando, meu filho não pode consumir leite, eu posso utilizar água? Pode, tá bom? Mas aqui, no lugar de 2 colheres de sopa de azeite, você coloca 3, tá bom? Porque o leite ele já tem um pouquinho de gordura que vamos utilizar aqui nessa pizza. Ó, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo e você vai dar o quê? Uma leve misturadinha aqui e vai cobrir com um paninho e vai deixar fermentando por uns 5 minutos, tá bom? Aqui, ó, passou em 5 minutinhos. Deixa eu pegar aqui. Ó, você vê que forma uma espuminha na parte de cima. Ótimo, quer dizer que o seu fermento tá bom. E aqui, como eu tô dando dicas, eu vou dar dicas para quem quer fazer para vender, eu já vou dar a temperatura do leite. Gente, aqui em casa normalmente fica 40 graus, tá bom? Não deixe passar disso não, para não ficar muito quente, para não matar o fermento. Ou se você não tiver um termômetro, faz que nem eu, ó. Mete o dedinho, ficou uns 10 segundos tranquilamente, ótimo. Aqui, ó, 2 colheres de sopa de azeite, ou você pode colocar óleo. E lembre da dica, se for utilizar água, 3 colheres de sopa de azeite ou de óleo. Dá uma mexidinha aqui e o que eu gosto de fazer, ó. E aqui em casa, como eu faço direto essa pizza, gente, eu já separei 3 xícaras mais 1/4. Mas aí na sua casa, o que é que você vai fazer? Você separa umas 4 xícaras e vai colocando aos poucos até dar o ponto que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar só um pouquinho aqui, antes de acrescentar o sal. Dá uma mexidinha, ó. Eu gosto de fazer assim para não colocar o sal direto no fermento. Vou colocar até mais um pouco de trigo antes de colocar o sal. Ficou assim pastoso. Aí você acrescenta 1 colher de chá de sal. Ó. E pronto. Dá uma mexidinha e vai acrescentando farinha de trigo até essa massa ficar consistente para a gente sovar. E caso você tenha aí na sua casa uma batedeira planetária e você queira sovar na batedeira planetária, você já faz esse processo na tigela da batedeira, tá bom? Ó, aqui eu vou sovar na mão por uns 5 minutinhos, para mostrar para vocês que é possível fazer aí na sua casa. E se você estiver gostando dessa receita, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder as próximas notificações. Aqui, ó, a massa ficou consistente, a minha bancada tá limpa. Eu vou colocar um pouco de farinha de trigo na bancada e vou colocar essa massa aqui em cima. Aqui, ó, já acrescentei a massa, vou colocar mais um pouco de trigo. E aqui você vai sovar a massa assim, ó. Sempre como se estivesse rasgando a massa e sempre que necessário você vai colocando um pouco mais de farinha de trigo. Agora toma cuidado porque essa massa ela não pode ficar ressecada, tá bom? O ponto dela é quando você tocar, ela não gruda em suas mãos e quando você apertar, tipo enfiar os dedos na massa, ela dá uma leve grudada. Eu vou mostrar para vocês o ponto. E aqui eu vou sovar por uns 8 minutinhos. Se você for sovar na batedeira planetária, sova por uns 5 minutos. Ó, aqui eu já solvei a massa. Deixa eu já falar uma coisa pra vocês, ó. A quantidade de farinha de trigo que sobrou. Sobrou um bocadinho, normalmente nem sobra isso tudo. Nando, e por que isso? Depende da umidade do ar, da marca da farinha de trigo. Enfim, por isso que eu falei, vai colocando aos pouquinhos. Aqui o ponto, ó. Você vê que não tá grudando em minhas mãos. É até ideal que você lave a mão, seque. Depois você passa só um tiquinho assim de farinha de trigo pra sua mão não ficar molhada. E você faz esse teste, ó. Não gruda nas suas mãos. Se você apertar bem, aí gruda bem pouquinho, ó. Ó, bem pouquinho mesmo. Tá vendo? Esse é o ponto. Aqui agora o que que você vai fazer? Aquela tigelinha onde você preparou a massa, você vai colocar só um tiquinho de farinha de trigo na parte de baixo. Colocar a massa, colocar só um tiquinho assim na parte de cima. E aqui você vai cobrir com um paninho e vai deixar fermentando por 30 minutos. Aqui, ó, passou uns 30 minutinhos. A massa da pizza já deu uma fermentada. Vou colocar mais um pouco de trigo aqui na bancada.
Ó, colocar a massa aqui. E agora você vai abrir com um rolo. Passar também um pouco de trigo no rolo. Ó, tenta abrir aí um retângulo, ou então um círculo grande, pra gente ir modelando as brotinhos. E aqui a espessura da massa você abre com aproximadamente 4 milímetros, tá bom? Aqui, ó, acabei de abrir a massa, já vou te dar uma dica. Quando você for abrir, tenta fazer isso, ó. Eu vou modelar com essa minha forma que tem 15 centímetros de diâmetro. E eu já fiz o quê? Abri a massa deixando passar um pouquinho, ó. Porque aqui ela acaba encolhendo um pouquinho de nada. Eu vou até abrir aqui mais um pouquinho nessa parte, ó. E aqui agora eu vou cobrir com um paninho e vou deixar aqui fermentando por 5 minutinhos. Ah, Nando, por que isso? Porque depois que passar os 5 minutos, quando você cortar, ela não vai encolher tanto, tá bom? E aqui 5 minutos é o tempo suficiente para isso não acontecer. Aqui, ó, já passou o tempo e eu separei uma forma aqui untada com óleo. Ó, não tá encharcada não, só untadinha. E aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou modelar a pizza. Aí se você tiver um aro aí certinho de sua casa, você usa. Se não tiver, usa uma tigela, uma forma que nem eu. Só faz de tudo aí para não ter desperdício na massa aqui na hora de cortar. Ah, Nando, sobrou um bocadinho de massa, o que é que eu faço? Junta tudo e abre novamente. Ó, se tiver fazer um corte único é até melhor, mas aqui no meu caso, ó, coisa mais linda. Vou cortar de novo. Teve esse espaço aqui porque eu acabei fazendo assim, ó, na hora de abrir. E se você for fazer para vender e quiser duplicar a massa, triplicar, pode fazer que dá certo. Ó, fez outra. Ah, eu queria que desse mais duas, mas não vai dar não. Fazer 3 aqui. Pronto, abriu. Se você quiser, depois você vem, ó, e dá uma achatadinha para ela ficar realmente do tamanho da forma ou do tamanho de 15 centímetros. Pronto, fez isso. O que é que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar e vai colocar na forma, na assadeira. Aqui, ó, colocou na assadeira, logo em seguida você vem com um garfinho e fura a massa, ó. Após furar toda a massa, você vai cobrir com um paninho e vai deixar descansando, fermentando por mais 10 minutos. E é assim mesmo, tem que ter bastante paciência para você fazer uma pizza brotinho aí na sua casa perfeita, tá? Então, respeita o tempo que eu tô passando para vocês. Se aí em sua casa, na verdade, tiver, tipo, muito frio, tiver chovendo, aí você deixa uns 15 minutinhos. Aqui no meu caso, não tá fazendo tanto frio não, vou deixar uns 10. Pronto. Ó, cobrir aqui e reservar. Aqui, ó, no meu caso aqui passou os 10 minutinhos. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 8 minutinhos. Eu vou colocar na grade do meio, tá bom? Não deixe passar mais que isso, porque a pizza não pode ficar douradinha, tá bom? Ela vai ficar branquinha, mas vai ficar pré-assada. E aqui no meu caso renderam 4 unidades. E agora eu vou dar para vocês algumas dicas. Terminou de pré-assar, você tira logo da assadeira para ele não ficar úmido nessa parte e espera ficar 100% em temperatura ambiente. Ficou 100% em temperatura ambiente, você já faz o quê? Já coloca dentro de um saquinho. Aí o que é que você pode fazer? Se for para ficar fora da geladeira, gente, uns 3 dias tranquilamente. Ah, Nando, e se eu quiser ficar mais tempo fora da geladeira? Aí você compra um antimofo, tá bom? Aí você lê lá a embalagem, porque a depender da marca, você pode, tipo, ter uma durabilidade maior ou menor. E aqui, ó, fez isso aqui. Ah, Nando, eu quero deixar na geladeira, não quero congelar. Uns 7 dias, uma semana na geladeira, tranquilamente, tá bom? Assim. Só tenta tirar o máximo possível de ar daqui de dentro. Ah, Nando, e para congelar? Você pode congelar a massa assim, ou então você já coloca o recheio, passa um plástico filme e congela, tá bom? Dá super certo também, uns 3 meses congelado, ou um pouco mais ou um pouco menos, a depender do recheio que você vai utilizar. Se for só a massa, uns 4 meses. E eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e para congelar você não precisa utilizar o antimofo não, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado, espero ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Não esquece de compartilhar essa receita e comenta aí embaixo qual é o recheio que você vai utilizar. Beijo na pontinha do nariz, tchau, amo demais todos vocês